Capítulo 9. O segredo de não ter um plano B. O autor revela um dos maiores segredos da intimidade com Deus, o de se aproximar de Deus como sua única fonte de ajuda e esperança. O autor apresenta o capítulo 44 de Isaías para nos mostrar o quanto colocar a esperança em outros deuses é algo em vão. O autor é esclarecedor quando apresenta a profundidade do que seria adorar falsos deuses, pois muitas vezes julgamos ser um falso deus apenas um pedaço de madeira, quando na realidade é tudo aquilo que atribuímos algum tipo de poder. E muitas vezes atribuímos a eles poderes quando nos voltamos a eles em busca de livramento, como por exemplo dinheiro, drogas, amigos. A todo instante somos cercados por esses salvadores que promovem alternativas e plano B. Mas aqueles que adoram ao único Deus, aqueles que primeiramente veem Deus no seu momento de necessidade, são renovados e não ficam sem resposta. O autor nos conscientiza que devemos olhar apenas para o Senhor, amá-lo e crescer em paciência e fé. E logo desfrutaremos do poder do seu braço, do resplendor da sua beleza majestosa e da maravilha de seus propósitos eternos. O autor traz a oração de Davi nos Salmos 86:11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, que eu ande na tua verdade. Dai-me um coração inteiramente fiel para que eu tema o teu nome. Nessa oração, Davi pede um coração que não seja dividido, que tenha apenas um único foco. O autor termina o capítulo de número 9 nos encorajando. No momento em que estivermos passando por tempestades, dificuldades, corramos para o lugar secreto e digamos: Senhor, tu és a minha única expectativa. Capítulo 10. O segredo de estar aceso. É o lugar secreto que acende nosso fogo e que nos deixa acesos. Esse fogo é um zelo fervoroso em buscar a face do Senhor e a responsabilidade com o seu reino. Jesus veio trazer fogo à terra. Nós estamos destinados ao fogo. Nós queimaremos por toda a eternidade. A única pergunta é: onde queimaremos? A palavra de Deus é como fogo, e sua presença é totalmente envolta pelo fogo. Quando nos aproximamos de Deus, nós nos acendemos. E quando sentimos frieza, é necessário nos aproximarmos da lareira da palavra de Deus. A única fonte certa para permanecer aceso é se dedicar de forma consistente ao lugar da porta fechada. Esse é o lugar onde o Espírito de Fogo acende sua alma à medida que você contempla a glória dele com uma face descoberta. Se você deseja ter uma grande compulsão pelo lugar secreto, convide aquele que queima, o Espírito Santo, para acender a eterna chama do ciúme fervoroso dele em sua vida. Assim que você entra na presença fervorosa do lugar secreto de Deus, começa a andar sobre brasas acesas e seus pés passam a ser cauterizados para você caminhar em santidade, retidão e obediência. João Batista era um homem divinamente incendiado e todos queriam ver este fogo que irradiava dele. As pessoas são normalmente atraídas por um grande incêndio. Se você permitir, ele também o tornará um clarão reluzente. Capítulo 11. O segredo de tomar a força. O autor, usando o texto de Mateus, capítulo 11, versículo 12, que nos fala sobre o reino dos céus ser tomado à força, nos aconselha a buscar a Deus com uma entrega agressiva. Ele traz uma verdade a qual todos nós aguardamos, a volta de Jesus, e como o Espírito Santo tem nos despertado a buscar como nunca foi feito antes o reino de Deus. O autor também fala sobre de como a fé nos direciona nos nossos objetivos. Ele fala sobre o que significa a violência espiritual e onde ela começa. É a intensidade com a qual buscamos oração, adoração,
contemplação, jejum, tudo aquilo que nos leva para próximo do Senhor. Fica claro durante o capítulo de número 11 que essa intensidade na busca pelo Senhor não será fácil, pois sempre existirá elementos concorrentes, mas os homens e as mulheres de violência espiritual precisam estar sempre dispostos a buscar pelo lugar secreto. O autor é claro e direto quando fala sobre o esforço que teremos que empenhar para entrar no lugar secreto com intensidade. O zelo natural precisa ser trocado pelo verdadeiro fervor. O zelo energizado pelo fogo queima mesmo quando ninguém está olhando. Ele também nos recorda sobre o poder do jejum e que, combinado com a oração, são formas mais diretas e eficientes para uma intensidade no lugar secreto. O autor aplica 2 exemplos para falar de intensidade. A sabedoria que Salomão fala em Provérbios, capítulo 2, versículo 4 e 7, e de Jesus que, diante dos seus discípulos que mais se destacavam, investiam mais atenção. Exemplos que nos inspiram a corrermos na busca com intensidade pelo Senhor, e Ele se aproximará de nós como nunca antes. Deus não tem filhos favoritos. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele recompensa aqueles que o buscam com mais fervor. Bob termina o capítulo 11 fazendo menção de grandes homens de Deus que nos inspiram com sua devoção, mas que também nos incentivam a buscar com mais intensidade. Busquemos com mais intensidade, busquemos com violência espiritual e ninguém nos impedirá. Capítulo 12. O segredo da humildade. Nossa busca violenta por Deus deve ser regada com um espírito gentil e humilde. A humildade é a base da oração. O humilde, ele confessa, ele reconhece que ele não é nada sem Deus. Começamos a reduzir o nosso tempo no secreto com Deus quando estamos nos sentindo ótimos, cheios de energia, otimistas. Este é o primeiro sinal de que estamos ficando cheios de confiança de nós mesmos. Em Provérbios 30, chama-nos a atenção das palavras de Agur. A sabedoria dele estava em uma autoavaliação adequada a respeito da sua própria tolice. Quem dera todos nós tivéssemos essa mesma consciência. Se o Senhor detém toda a sabedoria, quem somos nós? Quanto mais nos unimos a Deus, mais fica evidente a grandeza de Deus diante da nossa pequeneza. Davi tinha a glória de um rei, de um salmista e um profeta. Ele pegou tudo que Deus lhe deu e o tornou e apresentou ao Senhor por meio de canções e louvores. Quanto maior o seu prestígio, maior o prazer de entregar tudo perante a majestade de Deus. Diante desse reconhecimento e posicionamento, o Senhor nos dignifica com afiliação, glória, aceitação, realeza, propósito, significância, riqueza, honra, salvação, sabedoria, revelação, entendimento, status, caráter, santidade e vitória. Que privilégio santo nós temos! O servo de Deus, que nada tem, não encontra maior alegria do que buscar cada vez mais maneiras de se humilhar na presença do Todo-Poderoso. Lance-se aos pés dele hoje. Ele é digno do mais alto louvor.